Jorge Matos apresenta Manhã Total. Muito bem, chegou com a gente aqui agora, tá fresquinho aqui, ó, a presença dele, nosso amigo Pastor Marquiel, não é isso? Bom dia. Isso, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Litoral. É um prazer estar aqui. Espero que nós possamos crescer e evoluir mais um pouco nessa época eleitoral, para que nós possamos ter uma cidade mais justa e com claros indícios de progresso. Olha, nós já fizemos uma resenha braba aqui, né? Já. Um apanhado de quase tudo, conversando aqui com o nosso amigo, inclusive sobre sai prefeito, vai apoiar a candidata a prefeito. Como nós já conversamos, nós não vamos nem precisar alongar muito, porque a gente já resume dizendo que ele falou que ainda está em decisões, definições, não é isso? Existe, exatamente. Nós estamos vivendo os momentos de convenções a nível de Brasil e da nossa cidade, aonde os grupos, eles tendem o quê? A se unir, a se fortalecer, a se juntar, para que possam ter uma esperança maior de poder implantar o seu projeto na cidade. Então é uma fusão, muitas vezes, de grupos e de projetos, né, que se assemelhem, para que ele possa ter mais força nas eleições, para poder governar e melhorar a nossa cidade. Então, enquanto não haver as convenções, de fato, né, tudo existe uma possibilidade. É tudo especulação, por enquanto. Tudo especulação, né? Enquanto não preencher a ata, né? Exatamente. Todos são pré-candidatos, Todos né? são, né? Talvez essa seria uma ideia do Tribunal Superior Eleitoral, sem né? dúvida. De você lançar pré-candidaturas para até o povo analisar e ver quem teria uma aceitação melhor, né? Nada mais justo, né? É verdade. Essa pré-candidatura nós vemos trabalhando há um ano. Temos tido boa aceitação. Eu venho do segmento evangélico, mas também sou professor, minha esposa é professora também, sou presidente do PEN, eu tenho o meu irmão pastor José, que é presidente do Conselho de Pastores. Nós temos uma grande parceria com o nosso amigo Josenildo, que é presidente do PHS. Nós temos também um deputado do PEN 51, Paulo Correia Júnior, e nós temos confabulado, conversado e mostrado os nossos projetos, mas sabemos que a eleição no Guarujá, ela é muito difícil, porque o Guarujá também se deixou muitos politiqueiros, fermentou no Guarujá a criação de moradias clandestinas, aonde tem atraído um público também de pessoas que necessitam de trabalho, que necessitam de boas moradias, mas ao mesmo tempo tem um ponto negativo, né? Onde muitos politiqueiros se encostam, se juntam a essas pessoas para comprar o seu voto, se aproveitando da necessidade de uma parte da população do Guarujá. E a nossa Câmara, ela é 17 vereadores. Se você calcular mais ou menos 2.000 votos por vereador, que não dá isso... É uma média, né? Dá uma média de 30 mil votos, por aí, 25 mil votos. E nós sabemos que são 220 mil eleitores. Então preste bem atenção, você que está nos ouvindo. Eu preciso manipular e comprar apenas 20 mil pessoas. E é muito fácil. Tendo dinheiro, exatamente. Isso, né? Então você percebe que porque o cidadão de bem, ele vota e não muda. Porque os politiqueiros de plantão, eles já entenderam isso, que se cada vereador comprar 1.500 votos, né, eles vão dominar, eles vão ter o poder sobre a cidade. Né? Então, chega a candidatos a colocar 4.000 boca de urna, 2.000 boca de urna. Então é um descalabro, né? E nós perguntamos, onde está a Polícia Federal? Aonde está os promotores públicos? Mas não tem que ter uma denúncia sobre isso? Também não adianta a gente só... não vamos... tipo assim, tem um colega meu, acho que vocês até conhecem, o Marcão. Ele está lá na faculdade, ele faz direito. Ele tem uma frase que ele sempre usou: não vamos ficar procurando virgem num prostíbulo. Mesma coisa na nossa vida política. Nós estamos dizendo que tem gente fazendo isso, mas a gente não vê denúncia. Como é que pode isso? É verdade. Não é mesmo, Maquiel? É verdade, você tem toda a razão. Esse é o grande problema do Brasil, que todos nós apontamos a corrupção do deputado, do presidente, do governador. Mas não cumpre. Mas se esquecemos de olhar para dentro de nós, para dentro do nosso para ver se a gente se vende, né? Exatamente, e perceber que essa corrupção, ela está impregnada em quase todos os brasileiros.
e que nós precisamos, nesse momento crucial da nossa nação, nós precisamos se revestir de um novo homem, de um novo eleitor, de um novo cidadão, e agir de uma forma totalmente diferente que nós viemos agindo nesses 80 aí, 60 anos. Sem dúvida. Entendeu? Senão, nós não vamos conseguir êxito nas nossas eleições. Nós vamos continuar elegendo ladrões. Mas você não acha que, tipo assim, você que está andando aí pela rua, tá tendo... A gente pergunta sempre isso para todos os pré que aqui vieram para ser entrevistado. Você não está sentindo que de repente está até tendo uma pequena mudança no pensamento do eleitor? Porque antes tinha uma rejeição tremenda. Até a última eleição nós tínhamos, tanto que os números comprovam isso, né? De votos nulos, votos brancos, abstenção. Então, quer dizer, daria até para fazer uma nova eleição com os números dos que não participaram da votação em si. Você acha ou tem certeza de que realmente está tendo uma mudança? Ou não? Ou é ilusória? Eu sou uma pessoa muito operacional, pé no chão. Como nós podemos falar que o povo está mudando a sua mentalidade se as pesquisas não mostram isso, né? Como nós podemos falar que nós estamos mudando a mentalidade que eu caminhei na rua e se eu achei 1%, foi muito de pessoas falando assim, olha, eu vou votar nesse candidato porque eu olhei e ele tem caráter, ele tem fidelidade. Voto. Declarando que acredita. O princípio de escolha do seu voto. Eu vou escolher esse candidato porque ele tem credibilidade e tem caráter. 1% no máximo. Eu andei na rua e não vi nenhum morador falando assim, ó, eu vou votar nesse candidato porque eu converso com ele e a mente dele, ela gera soluções para a minha cidade, para os problemas da minha cidade. Por isso que eu vou votar nele. Sem dúvida. Né? Eu não encontrei também um índice muito baixo de pessoas que falam assim, eu vou votar nesse candidato porque a vida dele denota caráter, denota um comportamento para com a sua esposa, para com os seus filhos, para com os seus vizinhos. A forma dele fazer negócios é uma forma honesta e digna. Poucos achei. E eu pergunto para você, que aí é radialista, né? Se você encontra essas opções, esses critérios de votação no seu meio. É raro. É muito difícil. Raro. Mas são esses os critérios que vai levar nós ao Guarujá mais justo. É uma cidade mais justa e próspera. Agora, qual é o critério que nós encontramos farto na rua? Hoje em dia? Hoje. Tem que ver que visão a pessoa que está indo pedir o voto está tendo. Se eu sair daqui com uma mala de dinheiro, eu vou ter uma visão. Se eu sair daqui com o ideal, eu vou ter uma outra visão. A sua visão quando sai na rua, qual é? A minha visão que eu saio na rua é que nós precisamos fazer uma campanha dupla, que as pessoas falam que eu estou errado. Que é a mudança de mentalidade e tendo como consequência a vitória. Mudar os critérios de escolha do povo. E depois vem o que é a vitória. Então essa vitória, ela pode vir daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 4, daqui a 10 anos. Mas eu preciso bater na mudança dos critérios. Agora, o que nós encontramos hoje, que está impregnado ainda, e nós precisamos se despojar desse velho homem, desse velho eleitor, é o quê? Olha, eu vou votar em fulano porque ele é muito meu amigo. Você não pode votar numa pessoa porque ela é sua amiga. Você tem que votar porque ela tem capacidade de gerenciamento. Ela é um excelente gestor público. E vai ajudar a cidade. E vai ajudar. O bom gestor ele vai ajudar. Agora, eu vou votar nele porque ele tem fidelidade e credibilidade. Eu vou votar nele. Tem muitos que falam assim, eu vou votar nele, cara. Esse cara me conseguiu uma vaga na creche. Não, esse cara me conseguiu um determinado favor. Por isso que o meu voto é dele. Gente, ele conseguiu pra você. E os 349 mil habitantes, como é que fica? Né? Então, o critério de escolha... não, eu vou votar nele porque ele garantiu, se ele ganhar, me arruma um emprego. Ele arruma um emprego pro seu filho. E milhares de jovens que estão desempregados no mundo do crime, sem ter opção de trabalho. Então ele resolveu o problema do seu filho. E dos 350 mil? Não, eu vou votar nele porque, cara, desde já, ele tá me dando uma ajuda de custo há 6 meses de R$800. Pra mim fazer política da minha... Tá vendo o meu lado. Tá vendo o meu lado. Então, hoje você vai numa rua, todo bairro tem aquela pessoa que é bem comunicativa. Né? Aquela pessoa que tem um relacionamento bom com aquela comunidade. Essas pessoas, geralmente, elas vão pedir voto para quem paga mais.
Então ela não pergunta se o candidato tem caráter, tem fidelidade, tem projeto, tem proposta. Não. É quanto você pode me pagar para me trabalhar para você. Então, enquanto nós usarmos esse critério para fazer política, nós vamos eleger mais ladrões. Mas como vencer o poder econômico sujo dentro de uma eleição, baseado nisso que você está falando, sem você ficar mal com aquele cara que tu diz que não pode pagar para ele? Como é que você vai convencer essa pessoa na rua? Me dê o seu apoio que eu prometo, eu me comprometo a ajudar a cidade. Hoje em dia a gente sabe como é que tá por aí. Ah, mas e o saco de cimento, aqueles R$50, aquela churrascada na reunião? Como é que vai vencer isso aí? É aquilo que eu te falei, é aquela pregação, né? O famoso pregador. Nós que somos pastores, professor, por natureza, nós temos esse vínculo, esse pensamento, essa ideia que é de formar opiniões, é de trazer uma ideologia, de fazer as pessoas acreditar no melhor do ser humano, né? Então, por natureza, nós temos isso. Agora, a pergunta é, em quantos mil ou em quantos milhares essa nossa pregação de uma justiça social, essa nossa pregação de você doar o seu voto, de você não trocar o seu voto por favores nenhum, até que ponto, quantos nós vamos atingir no Guarujá? A pergunta é essa, quantos vai se render a essa verdade da doação do voto e não da troca do voto? Hoje o brasileiro, ele pensa no individual. E quando ele vai dar o voto para o seu candidato, ele pergunta, o que é que esse candidato vai fazer por mim, pela minha família? Não está vendo no global, né? E o voto já é diferente. O voto, você tem que doá-lo à sua comunidade. Doar à sociedade o seu voto. Não é para você usar para ter um benefício próprio. Né? Só que no Brasil conseguiram inverter isso. Uma moeda de troca? É uma moeda de troca, né? Até você percebe que no Senado, no governo federal, o deputado usa o voto dele para o quê? Para barganhar dinheiro. Para barganhar um projeto de interesse da empresa dele, que apoiou ele. E que muitas vezes nem sai do papel, né? Esse projeto. E que muitas vezes nem sai do papel, mas o dinheiro entrou. Mas você não acredita que o Guarujá, tendo em vista aí nos últimos, eu vou chutar uns últimos 30 anos, vem acumulando problema em cima de problema, e muitos que passaram pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores, não se preocuparam em amenizar para não piorar para o próximo mandato? Eu quero te perguntar o seguinte, como uma pessoa, um vereador, ele vai fazer uma pregação dessa que eu estou te fazendo? Como é que ele vai falar disso se para ele ganhar as eleições ele gastou 300, 400, 500, 600 mil reais e ele pegou dinheiro das empresas que mantém a política do Guarujá? Como quando chegar na hora de votar, ele pode votar nos interesses do povo e deixar os interesses da empresa de lado? Me pergunte. Se você faz isso, você será injusto. Como é que você pega 100, 200, 300 mil de uma empresa e na hora de votar a favor dela, você vota contra ela? Tem lógica isso? Lógico que não tem. Então, ou o povo abre o olho e vota por uma consciência política e doa o seu voto a bem da cidade, da sociedade, ou ele nunca vai ter um vereador, nunca vai ter um prefeito. Quem vai ter vai ser os empresários ou os lobistas, que agrega esses empresários. O complicado nessa história é que nem você colocou agora. Como é que eu vou ir contra quem me patrocinou? Fica difícil, né? A gente sabe que, relativo à última eleição para essa que a gente vai ter esse ano, teve muitas mudanças, né? Inclusive na parte publicitária e na parte aí de apoio de empresas. A empresa não pode hoje em dia mais... Da lei eleitoral. Da lei eleitoral. A empresa hoje em dia não pode mais apoiar um candidato. É verdade. Você não sabe declaradamente, né? É verdade. Agora essas mudanças aí vão impactar na hora da candidatura, a que ponto que essas mudanças vão impactar? Eu acredito assim que essa lei, ela não veio melhorar. São leis equivocadas, totalmente equivocadas. As pessoas fazem lei para dar uma pronta resposta à população que estão fazendo algo pela moralidade, mas no segundo plano está incutido a corrupção do mesmo jeito. Você acredita então que por debaixo dos panos, bem enrostido, vão continuar aplicando esse dinheiro? Vão continuar, e a lei que foi modificada,
ela veio piorar. Porque preste bem atenção, se você em 3 meses de campanha, você já escolheu errado, tu imagina em 45 dias. Agora eu que faço campanha no individual, conversando com a população de 1 a 1, eu em 3 meses eu não conseguia visitar nem os meus amigos todos. Como é que eu poderei visitar em 45 dias? Pense nisso. Agora, se eu tenho dinheiro, quer dizer, é igual a lei do desarmamento, eu vou fazer uma bem analógica. Eu sou pastor, mas eu sou contra essa lei do desarmamento, porque eu acredito que o indivíduo tem que ter a liberdade de defender a sua família. Agora, como é que eu posso fazer uma lei coibindo o cidadão de bem de ter uma arma? Porque o cidadão de bem, ele obedece à lei, mas o bandido, ele não obedece. Então a lei, proibindo o uso de arma, eu dificultando o porte de arma do cidadão de bem, eu beneficio o bandido. Porque o bandido, ele não respeita a lei, então ele sempre vai estar armado. Agora o cidadão de bem, ele vai ficar intimidado pela lei e não vai conseguir a sua arma para se defender. Não cometer o crime, né? Porque por isso, usar a arma é crime, né? Exatamente, o cidadão de bem é de bem, ele não quer violar a lei. Então ele acaba o quê? Não comprando a arma, ele não tendo uma arma em casa. O que é que acontece hoje? O bandido está armado. Nós chegamos aí você percebe o quê? Que a lei, quando ela é feita, ela tem que ser feita visando primeiro ser obedecida pelos que estão fora da lei. E não para o cidadão de bem, porque o cidadão de bem não dá, ele não cria problema. O bandido sim. Então tem leis que são feitas, mas só atinge o cidadão de bem. E não resolve o problema. Essa lei eleitoral, para mim, é uma piada. Essas mudanças foi o PT, encabeçado com o PT e mais alguns deputados, que o PT estava tão sujo que tinha que dar tempo ao seu pessoal a ficar mais um tempo na gestão pública, e aí eles pularem para outro partido. Então reduziram de 6 meses, criando uma bagunça nos partidos políticos. Era 1 ano antes da eleição. Mas não passou pelo Congresso? Passou. Foi aprovado pela maioria dos representantes do povo lá. Porque tinha interesse. Né? Eles estavam mamando no poder. Né? Então eles para mudar de partido, eles continuaram dando apoio àquele sistema e deixaram para a última hora para pular do barco. Né? Então não é uma lei que foi feita para beneficiar o povo, não é uma lei que foi feita trabalhada, porque se fosse essa lei não seria mudada, porque quando mudou para 1 ano foi para moralizar os partidos. Certo. Por que agora reduzir para 6 meses? Por que isso? Né? Então aqui no Brasil se fazem muitas leis, mas também se faz muitas leis para benefício próprio, para benefício de pequenos grupos e não da nação. Muito bem, olha, agora 9h31, a gente vai dar um intervalinho, a gente já volta para o segundo bloco com o pastor Marquiel, e no segundo bloco a gente vai falar justamente sobre a sua pré-campanha, a que rumo está tomando, que é para poder o nosso ouvinte também saber, né? Propostas de governo. E informação sobre a convenção, como é que vai ficar, tá bom? 9h32 a gente já volta, é rapidinho, hein? Jorge Matos apresenta Manhã Total. Pastor Marquiel, nós estávamos aqui numa resenha. Bom, a resenha estava boa demais, né? Isso aqui é legal. Eu gosto assim, quando a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas que têm o conhecimento e que possa passar alguma coisa. Nós estamos convidando aqui os pré-candidatos a prefeito, principalmente, e alguns estão recusando, de certo porque não tem o que mostrar. Não sei se também pode ser isso ou não. Agora 9h43. Convenção quando? A convenção nossa será dia 30. Amanhã, sabadão. Amanhã, sabadão. A partir das 10 horas. O local? O local é a associação do Vicente Carvalho. Na sociedade. Isso. Sociedade Esportiva Itapema. Aí até lá já vai estar definido se Marquiel é ou não será candidato a com a certeza, né? Aqui em primeira mão a sua rádio está tendo. Nós temos tido várias conversas. O nosso grupo ele é muito grande. Nós temos um grupo que tem afinidade religiosa. Nós temos um grupo partidário de candidato. Nós temos deputado eleito. Nós temos também lideranças diversas
promessa, entendeu? E nós temos discutido nesses últimos dias, né, essa viabilidade da nossa campanha majoritária, mas muitos também têm defendido nós se juntarmos a outro grupo, unir forças, né? Juntos, muitos dizem assim, juntos somos mais fortes. Ou seja, já que nós não vamos se prender muito ao dinheiro dos empresários devido às mudanças da lei, então nós acreditamos que aqueles que se unirem, os grupos que se unirem em número de pessoas e de liderança, pode vir a fazer a diferença nas eleições. Sem dúvida. Entendeu? Então nós estamos em conversa. Eu acredito que até o final da noite nós chegamos no denominador comum. Quem quiser entrar em contato com o pastor Maquiel, através do telefone 997052262. WhatsApp também, né? WhatsApp também. E Facebook? Facebook Pastor Marquiel ou Marquiel Melo. Certo. Na sua visão, assim, geral da nossa política, vamos trazer para o nosso quintal, Guarujá. Você acredita que o número excessivo de pré-candidatos a prefeito é mais quantidade do que qualidade, ou é uma transformação da seguinte forma de pensamento? Outras pessoas estão com outras ideias querendo ajudar a cidade. Qual é o seu divisor de águas aí em relação a isso? Eu acredito que o número de candidatos a prefeito, quanto mais, melhor. Divisão de ideias? Divisão de ideias e que fique no meio das propostas, né? E não só da proposta, mas que a população ela tenha critério para escolher o seu candidato. Eu acho assim que o número de candidato indifere. O que realmente eu me preocupo e tento colocar na população é a mudança de critério de escolha. Então você é contra a polarização de candidatos? Sou contra a polarização. Candidato A e candidato B e os outros que se dão. Sou contra, porque quando faz isso, geralmente, quando acontece isso, os dois é do mesmo sistema. Então, você acha que nesses últimos anos, nessas últimas eleições municipais, o povo ficou mais incrédulo em relação aos políticos ou mais desinteressado em relação aos problemas da cidade? Eu acho que ele ficou mais incrédulo em relação aos políticos. O interesse pelos problemas da cidade continua, porque o problema da cidade você encontra diário. Você vai no PAN, não tem remédio, não tem médico, você vai pegar o ônibus, passa 30, 40 minutos, você anda com o seu carro na rua, seu carro bate num buraco, fura o pneu, empena o aro, você vai na praia, o seu celular é furtado ou roubado. Os problemas você encontra direto, então não tem como a população se excluir. Só que a população acaba o quê? De ver ela canalizar essa energia negativa de uma administração que não está de acordo com os seus anseios, ela canaliza essa energia para outro lado. Ela tem que falar assim, o que foi que eu fiz na eleição para ter um gestor público dessa forma, que não atende meus Ela vai se cobrar, né? Exato. Ela tem que se perguntar para si, qual foi o critério que eu usei para escolher o meu candidato? Foi amizade? Foi R$50? Foi uma vaga na creche? Foi um emprego? Foi a promessa de um emprego? Qual foi o critério que eu usei para escolher o meu candidato a vereador? Para escolher o meu candidato a prefeito? Eu votei porque ele é amigo do meu amigo? Eu votei porque ele é amigo do meu pastor? Eu votei porque o meu patrão me pediu para me votar? Eu votei porque o meu marido impôs para me votar? Ou o contrário também. Ou o contrário também. A minha mulher então, me obrigou. O que é que eu falo para a população? Assuma a sua responsabilidade de eleitor. Pesquise o seu candidato. Entre no Google, entre no Facebook, entre no WhatsApp. No TRE também. TRE. Pesquise a vida do seu candidato. Porque hoje, com o Google, não tem como o cara dizer assim, votei na ignorância. Não dá. Você digita o seu nome lá, aparece tudo a respeito do candidato. Você tá entendendo? Então, a pessoa vota na ignorância se quiser. E no Tribunal Regional Eleitoral a ficha do cara tá lá, né? Das últimas eleições, né? Exatamente. Não tem jeito, né? Exatamente, mas hoje nós temos um problema sério no Brasil, que hoje você comete um crime, você passa a vida inteira sendo julgado e não chega no final. Sem dúvida. Olha só como é uma piada. Como é que você pode, muitas vezes, você cometer um crime hoje e você passar 10 anos e você não chega à sua condenação? Né? Como é que um político hoje ele entra na administração pública, ele é acusado de alguma coisa na administração pública e ele passa anos e anos após o mandato dele sem ele ser julgado?
Tem uns que até morrem, né? Morrem, e aí é arquivado o processo. Então você tem como percebe condenar um falecido, que a seriedade no mundo jurídico em relação à política, o Brasil, nós precisamos crescer muito. E nós temos um advogado aqui, um futuro advogado aqui no estúdio. Com certeza, que de repente pode estar mais para frente lutando para a mudança das leis, né? Disso. Deus ajude que ele siga, faça mestrado, faça não sei o quê e seja um dos cabeças para mudar a nossa lei, né? É verdade, eu vejo no Josenildo um amante da política. Sabe aquele cara que faz política apaixonado? Ele gosta e ele faz por amor, né? Ele se doa. Então isso é muito interessante. Oxalá, né, nós tivéssemos multiplicado por milhares dessas pessoas no Guarujá. Sem dúvida. Que faz a política por paixão, por amor, porque com certeza a nossa cidade estaria em outro estágio. Certo. Até baseado no que eu acabei de passar agora sobre o Josenildo, que ele está fazendo, porque nós somos de uma faculdade que nós temos que pagar, né? Muito embora a gente seja acima um pouco, não o Josenildo que é mais novo do que eu, mas voltar a estudar, dar oportunidade para as pessoas. Você acha que não está tendo, agora falando de Brasil, não tem muito incentivo assim em relação às pessoas de uma certa idade voltar a estudar porque eles não querem pessoas inteligentes, não querem pessoas pensantes? Muitos falam muito mal do PT, né? Mas eu vejo na administração petista, foi uma administração que se multiplicou o índice de pessoas da classe média baixa na faculdade. E na idade, né? Também avançada. E na idade. Então ela fermentou o acesso à faculdade. Entendeu? Então, as pessoas ficaram mais interessadas em aprender, em se politizar também, no caso? Com certeza, porque uma das grandes coisas que eu vejo na faculdade, no curso superior, não é nem tanta profissão. Lógico. É que você abre a sua mente um pouco mais, né? Que até a oitava série, até o colegial, você não tem essa abertura. Quando você chega na faculdade, as coisas são passadas para você num leque muito mais aberto, muito mais amplo. Então, o curso superior, eu vejo muito essa vantagem. Que eu defendo que isso seja desde a primeira série, desde a pré-escola. Nós precisamos formar cidadão pensante. Nós precisamos formar cidadãos que trabalhem em grupo, que seja fermentado, estimulado o trabalho em grupo, em sociedade. Coisas que não acontecem. Existe um sistema de educação muito pernicioso, que ele te dá o conhecimento pronto. Ele não estimula você a raciocinar, a pensar, a você a aprender. Ele te dá pronto muito resumidamente. E do jeito dele, né? E do jeito dele. E quando você cresce, você não consegue o quê? Por si só, buscar o conhecimento. Muito bem. Muito bem, é isso aí. Muito bem, agora 9h52. A gente chega ao final dessa nossa entrevista com o pastor Marquiel. Talvez sim, talvez não. Pré-candidato a prefeito da cidade de Guarujá, mas isso vai ser decidido, como ele já confirmou aqui, no decorrer desse dia e amanhã até antes da convenção. Quem sabe a gente esteja remarcando com ele uma entrevista, ele pré-candidato ou apoiando o que ficar decidido na convenção de amanhã, na Sociedade Esportiva Itapema, a partir das 10 horas. 10 da manhã. E a gente já deixa avisado que, de repente, o Marquiel pode voltar aqui como apoiador de uma chapa, ou então como pré-candidato mesmo, ou como candidato oficial. Sem não dúvida, é isso, Jair? Sem dúvida. A gente agradece, em nome da Rádio Litoral Paulista, né, toda a direção do Jailson, aqui o apresentador, o seu humilde apresentador Jorge Matos. A gente conta com a sua participação futuramente, já para passar para a população qual a decisão tomada pelo Marquiel, que a partir de agora tem toda a liberdade para dar o seu alô, chamar o seu público aí para te apoiar ou apoiar o candidato que vocês vão somar. E fica aqui já o nosso convite para a próxima. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade, quero falar a todos os ouvintes, aqueles que acreditaram no meu sonho, que acreditam no meu sonho, que se eu não sair candidato a prefeito, com certeza não será pela minha vontade. Porque a minha vontade e o meu desejo é ser candidato a prefeito, certo? Agora, nós sabemos que nós participamos de um partido onde tem uma direção nacional, uma direção estadual e tem toda uma diretoria aqui
Eu também tenho uma parceria também com o PHS. PHS do Josenildo. Nós fizemos um acordo de cavalheiro, aonde ele também tem uma deputada, a Cleia, não é isso? A deputada Cleia, estadual, e ele também tem o seu presidente da Nacional. Então você tem que pegar tudo isso, muita conversa e tomar uma decisão só. Então eu quero deixar aqui bem claro isso, que eu não vou recuar. Eu posso recuar por forças do meu grupo, por forças nacionais e estaduais. Mas o meu sonho de ver o Guarujá transformado, de colocar essa administração PEN 51 para a cidade do Guarujá, ele continua de pé. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço a Rádio Litoral. Para mim, eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que se dedicam em levar informação à nossa população, que é tão carente, porque as nossas informações, elas são muito poldadas, elas são muito costuradas através do dinheiro, muito calada, e quando você tem um espaço desse, eu fico muito contente. Quero pedir que Deus proteja a vida de vocês e que traga o sucesso a vocês e à nossa cidade do Guarujá. Muito obrigado, ouvintes, e não se esqueça, ouvinte, use critérios de escolha para escolher o seu candidato. Votar por amizade, você pode eleger um político incompetente. Votar por favores, você pode eleger um político corrupto. Vote por sabedoria, conhecimento, proposta, credibilidade e fidelidade. Muito bem, 9h55. A gente vai para um breve intervalo, né? Perfeito. E a gente já volta com a outra entrevista. Obrigado, Maquiel. Valeu, um abraço.